versículo de número 13 em diante. Daniel capítulo 3, versículo 13 em diante. Enquanto você procura, vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da glória, eu te entrego mais uma vez esse culto. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, trabalhar na nossa vida através da Tua palavra. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, meus erros, e que possamos, ó Pai, mais uma vez sermos abençoados por Ti, Senhor. No nome santo de Jesus, amém e amém. Daniel, capítulo número 3, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí vamos lá para o versículo 27. Ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros de reis, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre ele. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Podem sentar. A palavra, o tema da mensagem, né? Se eu posso dizer, o tema da mensagem é resistência. Resistência. Aquela história de um rei que fez uma imagem para toda a população adorar. Esse rei fez essa estátua. Todo mundo, quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, tinha que se prostrar. Mas 3 não se prostraram. 3 não se prostravam diante disso. Chegaram no ouvido do rei e falaram: Rei, tem 3 aí que não estão se prostrando não. Tem 3 que quando ouve, não se prostra, não se dobra, não se curva. O rei chama os 3, como você viu aqui, e fala: Vem cá, vocês não estão se prostrando não? Vocês têm que se prostrar. Se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E aí os 3 falam para o rei, falam assim: Olha, você me desculpa, mas nós não vamos nos prostrar. Nós só nos prostramos diante de Deus. Nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua não.
Aí a Bíblia fala no versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ou seja, o rei, a fornalha já era ardente, né? Aí o rei mandou botar ela 7 vezes pior do que ela já era. Ou seja, a fornalha fica 7 vezes pior, para mandar os 3 para a fornalha. A Bíblia, a história, se você ler esse capítulo todo, vai dizer que os caras que jogaram perto da fornalha para jogar os 3 lá dentro, morreram queimados, só em jogar eles. Aí a Bíblia vai falar que quando o rei olha para a fornalha, tá os três lá, andando pela fornalha, andando os 3, marchando, andando, dançando. Só que tinha mais tinha um quarto lá dentro, um quarto. Aí o rei vira para um e falou assim: vem cá, nós não jogamos 3 lá dentro? Como é que tem 4? Tá estranha, nós jogamos 3, tem 4? Aí o rei olha, vê que, como você viu ali, o cabelo estava no lugar, penteadinho, direitinho, sem nenhum sinal de fogo, a roupa tudo perfeita, limpinha, do jeito que estava, não tinha nenhum sinal de queimadura. Deus manda eles sair, fala para sair da fornalha, e o rei vai lá, honra eles. Você viu que no final o rei abençoou, fez prosperar, né? E fez um decreto que a partir daquele momento não se adorava mais nenhum Deus que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que a gente aprende com essa história? Muito se foi pregado nisso, pelo menos eu, em praticamente 30 anos de evangelho, já escutei muita pregação desse texto. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Deus ele me mostra que a bênção dele está para aquele que resiste. O milagre dele está para aquele que resiste. Sabe por quê? Porque o diabo ainda tem usado muita coisa para que a gente venha a se render, a se prostrar diante dele. O diabo tem usado muita coisa, muitas situações. Ele tem tentado de tudo quanto é jeito para atingir a nossa vida, de forma que a gente venha se render às coisas que agradam a ele. Sabe por quê? Porque ele sabe que se nós nos rendermos àquilo que agrada a ele, as bênçãos de Deus ficam longe de nós. Ele sabe que se a gente se render àquilo que ele quer, ele sabe que o agir de Deus, ele está longe de nós. Então, ainda hoje, de outra maneira, o diabo tem tentado fazer isso, como fez com Jesus. Quando ele pega Jesus em Dedé e fala assim: pô, tu tá com fome, não tá? 40 dias e 40 noites sem comer, pô, tu deve estar com uma fome tremenda. Aí o diabo dele fez assim: rapaz, tu é Deus, esqueceu? Tu é Deus, transforma essa pedra em pão, cara, come. Sabe o nome disso? Agradar a carne. Agradar a carne. Deus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele leva Jesus ao lugar mais alto da cidade e mostra a cidade todinha. E o diabo, mentiroso que é, ele coloca a cidade como sendo dele e vira assim: olha, se você se prostrar, olha o que ele fala, se você se prostrar a mim, eu te dou tudo isso aqui para você. O diabo, ele tenta isso toda hora, de várias maneiras, de vários jeitos,
ele sempre inventa uma história para tentar nos atingir e nos pegar. Sempre. Está aí casamento homossexual, união, homossexual. Está aí tentativa de liberação de drogas, aborto. Ele tem tentado muitas maneiras de pegar a gente, de fazer com que a gente se prostre, porque ele tem a necessidade de nos destruir. Agora, eu tenho que entender que os milagres de Deus estão para aquele que resiste. Tanto que a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não posso deixar de resistir, porque as coisas estão aí, irmão. As facilidades estão aí, as práticas estão aí. O nada a ver, estou na igreja, nada a ver pra cá, nada a ver para lá. A gente ser radical. Hoje em dia, na minha época, onde se existia muito milagre dentro das igrejas, era muita coisa. Eu ia na Deus e Amor, lá na Rua da Conceição, eu via a gente levantando muleta, eu via a gente chegando em colchão, trazido, deitado num colchão, a gente se levantando e andando. Eu via muito milagre nas igrejas antigamente. Quando se acabou, sabe por quê? Porque o nada ventou, começaram a se render àquilo que agrada a Satanás. Os milagres estão escassos dentro da igreja. Os milagres estão escassos porque nós não estamos conseguindo resistir. Estamos nos rendendo. Hoje em dia, é gente em cima do altar tocando instrumento de boné. Na minha época da igreja que eu venho, que eu fui 17 anos, o meu pastor, uma igreja enorme, sempre foi enorme a nossa igreja lá que a gente era. Mais de 4.000 pessoas, fácil. Ele ficava na porta da igreja. Quando chegava uma jovem de sainha curta, eu estava conversando essa semana com um amigo meu. Quando chegava uma jovem de sainha curta na igreja, ele abraçava a menina, ria, tratava bem. Aí perguntava assim: minha filha, você mora longe? Ela: não, pastor, eu moro aqui pertinho, aqui do lado. Ele: não foi chateado comigo, não? Vai em casa e troca essa roupa. Quando chegava alguém de boné na igreja, um jovem, ele ia lá, falava, cumprimentava com o jovem, como jovem ali, brincava, falava. Ia lá, pegava o boné da cabeça do garoto, tirava assim, às vezes não, às vezes falava assim. Ele falava: só tira esse boné aí para poder participar do culto. Não fica de boné não. Se existia respeito e reverência, irmão. Se existia respeito e reverência. Hoje em dia não se tem mais isso. Se renderam. Hoje em dia estão em cima do altar. Eu mostrei para o pastor Fernando um culto de uma igreja famosa aí, na Parede Preta, com um cara em cima do altar tocando instrumento musical de boné. Se perdeu o respeito, se perdeu a reverência. Estão se rendendo ao tal do nada a ver que o diabo inventou para o povo de Deus se render e não ver nada acontecer. Eu fui dessa igreja, eu fui assim muitos anos. Eu já crente, não conseguia dormir. Eu dormia à base de remédio tarja preta. Minha mulher está aí, que não deixa mentir. Novo, garoto. Irmão, eu não pensava que ia chegar aos 50 anos. Eu não pensava, falei: cara, eu não vou chegar aos 50 anos. Eu era muito ruim de saúde, assim, muita coisa mesmo. Pressão alta, minha pressão não abaixava por nada. Com 19 anos eu tive princípio de derrame no lado esquerdo do corpo, paralisou. Fui parar no pronto-socorro de Del Castilho. E a mulher virou para mim e falou assim: meu filho, você agora vai viver muito, mas você vai tomar remédio o resto da vida. E eu tô aqui, onde não tomo remédio, onde Deus me curou. Sabe por quê? Porque eu resolvi resistir. Hoje eu estou muito melhor do que eu era mais novo. E é incrível, porque todo mundo, a gente sabe que
Quanto mais idade fica, a gente se... Só que hoje eu não tenho 5% do que eu tinha quando era novo. Quando era novo, eu era todo arrebentado. Eu tinha umas tremedeiras no ar-condicionado. Eu deitado para dormir assim, para dormir. Meu médico falava que era sistema nervoso. Irmão, tem uns 25 anos que eu não vou ao médico. Que eu não sei o que entrar no consultório médico. Você tem noção do que é isso? O nome disso é resistência. E é duro resistir. É duro você olhar para um lado, ver a igreja lotada, você olhar para o outro, ver a igreja lotada. E você tem que fazer diferente. E você tem que ver diferente. E a maioria não entende isso. É muito duro resistir. Mas as bênçãos, elas estão para aquele que resiste. Eu estava ali, eu era crente. E era crente. Só que se tivesse jogo do meu time na televisão, eu me alegrei. Mas era crente. Eu era crente. Mas se tivesse uma praia, a igreja já ficava meio... Porque eu estava cansado da praia e tal, aí, né? Muito calor o dia todo, né? Eu era crente, todo arrebentado, mas era crente. Irmão, eu não quero viver uma vida decadente sendo crente. Não é isso que Deus me prometeu, não, irmão. Eu não quero viver uma vida de desgraça, de dor. A Bíblia, ela fala que eu vou ter aflição. É o que eu preguei aqui no outro dia. Nós não vamos deixar de ter problema. O problema, ele vem para todo mundo. Eu preguei isso aqui no outro dia. Qual é a diferença do crente para o não crente? O crente tem a palavra que nos garante a nossa bênção. E eu falei que quem vive a palavra vê o milagre acontecer. Você deve se lembrar essa mensagem, está no YouTube lá. A palavra, ela me garante a minha vitória. Se eu vivo a palavra, eu recebo a vitória. Se eu vivo a palavra, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E aí eu vejo os milagres acontecendo de muita gente, irmão. Muita gente que hoje não está aqui, mas muita gente abençoada, porque decidiu até então viver na palavra. Resistiu. No começo eu duvidei daquela que ele conseguir, porque era muito problema um em cima do outro, irmão. Muito problema essa menina estava, muito. A família, só o sangue de Deus, muita coisa. Era um dia assim e o outro também. Ela me mandando mensagem. Direto. Às vezes a noite toda, às vezes até 3 horas da noite está com ela. Direto. E muitas vezes desesperada, muitas das vezes chorando, muitas das vezes descabelando. Eu sempre falei para ela: não adianta, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha no imediatismo e nem trabalha na ansiedade. O desespero não é de Deus. Eu tenho que ter equilíbrio para conseguir vencer o problema. Se eu me desesperar, eu já estou mostrando a Deus que eu não estou com essa confiança toda. Mas aos olhos humanos, a situação na família dela, sem solução. Aquilo que o irmão dela vivia, sem solução. Aos olhos humanos, a cada dia uma coisa pior. Pensava que não, falou: não, agora não tem coisa para acontecer. Já aconteceu, já foi lá no fundo do poço. Ele cavava mais um pouquinho, chegava mais embaixo.
Ele conseguia cada dia ficar pior. E a gente, sinceramente, esperando o pior a qualquer momento, porque não era uma coisa fácil, não. Mas a resistência a se render, tem dado vitória. Tem dado vitória. Por quê? É decisão minha resistir, irmão. Porque era muito fácil para ela. Era muito fácil para ela chegar ali na mesa do bar, beber uma cerveja só para poder desestressar. É o que ela fazia para quebrar a casa toda. Mas é mesmo. É muito fácil. Era muito fácil, em vez dela resistir, querer ir para a igreja, ela chegar lá, voltar a pegar um cigarro, voltar a pegar uma cerveja, mandar descer uma, ficar lá bebendo no bar lá. Era muito fácil isso. Para se desestressar, para poder se acalmar, porque era desesperador. E esse era meu medo, porque ela se descontrolava. Porque a situação era grave. Eu tinha esse medo, mas ela conseguiu resistir isso aí. Ela conseguiu não buscar na bebida, não buscar nessas coisas o auxílio, mas ela se firmou em Deus e ela tem visto Deus trabalhar. Hoje em dia a situação é totalmente diferente. Algo milagroso, algo que não tem como a gente explicar. E eu tenho que entender isso, irmão, porque o diabo está aí. O diabo está aí para nos oferecer subsídios para a gente se entregar a ele. Está difícil? Vem para cá que eu te ajudo. Vem para cá. Está difícil? Pô, tem uma cocaína ali que dá um barato. Está difícil? Ó, fuma um negocinho aqui que, pô, isso aqui dá um relax, dá um baratinho legal, te dá uma acalmada. O diabo tem muitos artifícios para nos envolver, irmão. A qual artifícios esses que não agradam a Deus. E a resistência a isso tudo é que vai nos garantir a vitória. Porque senão, se eu continuasse naquele evangelho que eu vivia, sinceramente, talvez hoje eu não estaria aqui. Sinceramente, de coração. Do jeito que eu vivia, hoje em dia eu durmo para me acordar de graça. Hoje em dia eu deito na cama, irmão, hoje em dia eu deito na cama, eu durmo a noite toda. Só quando eu abro o propósito de orar de madrugada, eu fico acordado, mas é guerra para mim, porque hoje em dia eu tenho sono. Antigamente, para eu dormir, meu irmão, era tarde a ter, tomava Alex soltando 3 miligramas para poder dormir. E estou falando com 20 e poucos anos de idade, imagina. Com 20 e poucos anos de idade. Pressão nessa altura. Na hora de deitar, me tremia todo, suava, mas suava, me dava uma dor de barriga. Era o evangelho que eu vivia. O evangelho que eu estava na igreja, mas me rendia àquilo que não agradava a Deus. E isso me prejudica. Isso nos prejudica como servos de Deus, nos prejudica. Nós temos que entender, irmão, que é claro que Deus tem uma vida para a gente aqui na terra. Mas nós não podemos esquecer que o nosso alvo é o céu. E sabe qual é o problema? No céu não vai entrar de qualquer maneira. A gente tem muito a visão da nossa vida terrena. Nós temos muita visão da nossa vida aqui na nossa luta diária. Mas nós esquecemos que nós temos um alvo. Nós temos um alvo, irmão. Nós temos um alvo. E o nosso alvo é alcançar o céu. Esse é o nosso alvo. A Bíblia fala que se a gente espera Deus somente por esse mundo, nós somos a mais infeliz das criaturas, diz a Bíblia.
Se nós esperamos a Deus só por esse século, só por essa vida, nós somos a mais infeliz da criatura. Por quê? Porque Deus não veio para isso. Deus veio para nos salvar e levar para o céu. E sabe, irmão, é o que eu costumo falar para as pessoas que gostam das práticas erradas. Vir para mim falar comigo, dar desculpa para eu entender, eu até entendo. Não, pastor, você tem que entender. A minha vida é isso, aquilo, outro. E poxa, é difícil. Irmão, comigo eu até entendo. Eu quero ver Deus entender. Eu quero ver chegar no céu e tentar dar desculpa para Ele. Senhor, minha vida era assim, assado. Pô, só não via daí em cima, pô. Não era bem assim e tal. Irmão, ele vai olhar e vai falar assim: tá bom, te entendo, mas desce. Por quê? Porque a vida do crente que quer subir é uma vida de resistência. Como eu falei, a diferença do crente para o não crente é que nós temos a palavra de Deus. O não crente não vê solução porque não tem solução, porque não está em Deus. Agora o crente, ele crê numa solução que nem existe, porque Deus garante que ele abre porta onde não tem porta. Então nós temos a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Essa é a nossa fé. Mas, irmão, o diabo não respeita jargão, não. Às vezes ele está falando algo, a pessoa ouve, está repreendendo, não está amarrado. A coisa acontece. A pessoa chega e fala assim: pô, pastor, aconteceu que não sei o que. Eu falo, não, quando eu falei, você falou, está repreendido, está amarrado. O diabo não respeita jargão. Negócio de jargão, o diabo não respeita. Palavra de efeito, o diabo está repreendido, Satanás, na minha vida. Está amarrado. Ele não respeita isso, não. O diabo respeita a vida com Deus. Isso que o diabo respeita. Isso que eu respeito. Já mataram até boi para me matar. Macumba? Pô, macumba tem que entrar na fila. E a fila é grande de macumbeiro para cima de mim. A fila é grande de macumbeiro para cima de mim. Filha grande. Só que Rocha Miranda já matou 2. Só que de mãe de santo. Só que uma aqui nessa esquina aqui na viradinha, outra lá na Pacoval, onde a gente anda. E Deus falou comigo um monte de sexta-feira, lá em Raio da Serra, numa sexta-feira. Vou eu levar uma mulher que está te perseguindo. Essa mulher está contra a minha casa, está me perseguindo. Tu vai tirar nos teus ouvidos que a sepultura dela, essa mulher disse a sepultura. Passou na quinta-feira da outra semana, e mesmo uma semana, quando eu cheguei na igreja, vieram me falar: a mãe de santo da esquina morreu, pastor. Quem resiste, o diabo não toca. A Bíblia fala que Jesus, ele resistiu a Satanás no deserto. Jesus, ele resistiu. Aí o final desse texto, sabe qual é? E os anjos vieram e serviram a Jesus. O final do texto de Jesus, do embate dele com o diabo, o que o diabo fez? O diabo tentou fazer com que ele se rendesse a ele. O diabo tentou com que Jesus se prostrasse a ele. E Jesus, como é que venceu o diabo? Na palavra. Na palavra que nos dá a vitória é que Jesus venceu ele. Aí no final da história, os anjos vieram e serviram a Jesus. Engraçado, qual foi o final dessa história mesmo, hein? Eu vou ler para você de novo. O final dessa história, no versículo 30 é: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram de morto numa fornalha 7 vezes mais aquecida a serem pessoas prósperas. Sabe por quê? Porque eles resistiram a Satanás. O que Deus quer que eu e você entenda nessa noite, irmão, é que nós temos que resistir, irmão.
Não adianta a gente esperar, explicar por que a gente está assim, por que a gente está assado, por que a gente não consegue, irmão. Desculpa, para fraco. Nós temos que nos colocar de pé e resistir, porque o diabo ele só foge se a gente resistir. Só foge se a gente resistir. Vir na igreja é uma paz de resistência. É necessário vir ao culto, como eu preguei da outra vez também, porque você vai aprender, você vai escutar a palavra, que é a palavra que dá vitória. É necessário. Mas a gente não pode vir na igreja com espírito de religiosidade não, irmão. Porque o católico tem espírito de religiosidade. O católico sai da missa, vai para o bar da esquina beber cachaça, beber cerveja. Um católico vai para a igreja domingo, na segunda-feira está na casa da amante. É assim que é, irmão. A verdade é essa, irmão. A verdade pura é essa aí. Ele não está nem aí, não. Sabe o que é o nome disso? Espírito de religiosidade. Isso não cabe a nós. Esse espírito não cabe a nós. Esse espírito não é de Deus. O espírito que está em nós é o espírito de resistência. É o espírito de dizer não às práticas erradas. É o espírito de dizer não ao querer da carne, ao prazer da carne. E sabe qual é o problema? O problema é que hoje as igrejas estão se rendendo a isso. Por quê? Porque a seriedade, a dureza da verdade da palavra não está segurando o povo na igreja. Então o que acontece? Se abre. Abre mão de muitas coisas. Deixa a coisa rolar. E eu falo de coisa, irmão, que eu sou pastor, irmão. Eu sou pastor. Eu sei de muitas coisas. A gente vive no meio de pastores. A convenção é pastoral. A gente vive nesse meio. Eu sei de caso, tá na internet aí, não vou falar porque não vê um caso de uma irmã que a gente conheceu da igreja, que o marido era homossexual, cantava no grupo de louvor, espancava ela em casa e tinha caso com outro homem. E o pastor virou para ela e falou assim, ela chegou cheia de hematoma na igreja, contou o caso para o pastor falou, não é lá minha filha, louva lá, depois a gente vê isso. Botou a menina para louvar em cima do púlpito, do lado do marido, do lado do homem que espancava ela dentro de casa, ainda tinha caso com outro homem, que ela pegou ele com outro homem. E o pastor, sabendo disso tudo, falou para assim, vai lá e louva, depois a gente vê isso aí. Está de brincadeira, irmão? As igrejas, coisa que o senhor assina na igreja, tu não diz. Sabe o que o diabo ele sabe fazer direito? Ele sabe parecer que a coisa é séria. Mas se você ficar atento, você começa a pegar. Aí a menina explodiu, botou a boca no mundo e até hoje ela fala na internet, ela faz vídeos, fala na internet do que ela sofreu, das perseguições que ela sofreu, das humilhações que ela sofreu, que o pastor não foi nada porque o rapaz cantava no louvor e que era marido dela, era filho de pastor da igreja. E aí ele foi pelo garoto, e o garoto ficou ainda lá, ela foi embora, o garoto ainda ficou lá cantando, tendo relação com outro homem. Isso é uma das coisas, são milhares de coisas que acontecem. Eu sei de um cara de uma igreja enorme, muito famosa, que é em forma de U. O obreiro, toda a igreja sabia, o obreiro botava a mulher numa ponta e a amante na outra. A maioria da igreja sabia. Era diácono. A mulher ficava numa ponta da igreja, a amante na outra ponta da igreja. E o pastor sabe disso e não faz nada. Não faz nada. Nós estamos vivendo dias que a igreja se rendeu. Se rendeu, sabe para quê? Para ver a igreja lotada. Porque se você fizer alguma coisa, vai sair 2. Aí,
a família do cara e da moça também era da igreja, não é mais duas, vai ser um pouco maior. Então tu vai segurando, tu vai vendo o pecado, tu vai vendo as coisas erradas e tu vai segurando, porque se botar firmeza na palavra, vai todo mundo embora. Por quê? Porque nós estamos acostumados, nós estamos nos acostumando a práticas que não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Estão vendo dias de muita dificuldade, irmão. Trouxeram uma prática dos Estados Unidos, uma prática americana, de pintar a parede de preto nas igrejas para se igualar aos teatros americanos e tal, que davam mais uma... davam um novo sentido, ia dar um efeito, né, de luz e tal. Vieram com essa prática para cá. Eu sou do tempo que a igreja tinha que ser o mais iluminada possível, porque é assim que a palavra ensina. A palavra de Deus fala que a igreja não pode ser apagada nunca. A Bíblia fala que existiam sacerdotes que eles eram designados só para poder ver o azeite que ficava aceso dos candelabros. A igreja tinha 7 candelabros, a igreja do passado, e aqueles candelabros não podiam se apagar. Por isso tem um versículo que diz assim: o fogo arderá continuamente no altar. Muita gente usa esse termo, usa esse texto, usa esse versículo, mas não sabe nem qual é o contexto dele. O fogo arderá continuamente. O que é isso? É porque a lamparina não podia apagar na igreja, hoje em dia estão apagando. São práticas que não são bíblicas, não agradam a Deus, e nós estamos nos rendendo. Aí sabe o que acontece com isso, irmão? Cadê o coxo andando? Cadê o coxo andando? Cadê o paralítico andando? Cadê as pessoas sendo curadas? Cadê o câncer indo embora? Onde é que está? Nós não estamos vendo isso na Assembleia de Deus não, irmão. As igrejas estão aí, ó, com espírito de religiosidade. A pessoa vai no culto, assiste o culto, ouve uma boa palavra, mas entrou com dor de cabeça. Quer que a dor de cabeça vá embora? Toma Novalgina em casa. Entrou com dor de dente. Tem gente aqui que foi curada com dor de dente, cara. Dor de dente. Você lembra daquela menina que foi com dor de dente aqui? Dor de dente. Estou morrendo de dor de dente, a menina. Botei a mão na boca. Até eu estava com dúvida. Dor de dente, pô. Dor de dente vai no médico, né? Dor de dente? Eu fui lá ela, Senhor, toca e tal, orei. Quando eu acabei, eu falei, caramba, graças a Deus, eu estava agoniado, a dor de dente passou. Eu falei, rapaz, Deus é muito bom mesmo. Cadê, irmão, os milagres? Como é que vai ter milagre se eu estou me rendendo às práticas que agradam ao diabo? Nós estamos num culto, né? Que é um culto onde a gente traz nossa água e muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Essa água tem curado muita gente, essa água tem abençoado muita gente, né? Mas a gente tem que entender que tem muita coisa que depende da nossa resistência. Senão, né, sofre a gente e sofre quem está ao nosso redor. Talvez se a Catherine viesse na igreja e não tivesse resistindo como ela tem resistido, talvez não tivesse acontecendo coisas boas na casa da família dela, dos pais dela, da mãe dela. Talvez não tivesse acontecendo. Talvez estivesse sofrendo ela e eles, mesmo dentro da igreja. Porque eu vivi isso. Eu dentro da igreja, eu ainda agradava ao diabo. Eu vivi isso. Eu vivi esse evangelho de religiosidade. Vou para a igreja, não vou. Domingão, jogo do meu time, vou ficar em casa, vou assistir televisão,
às vezes ia no estádio, faltava. E isso me prejudicava, porque eu vivia mal. Mas sabe o que acontece? A gente vive mal, mas a gente não consegue resistir. A gente continua praticando. É uma coisa desgraçada. É duro você conseguir entrar na resistência. Mas quem entra, vê isso acontecer. Ó. O final, irmão, preste atenção. Eu não estou aqui falando, como eu falei na outra pregação, eu não estou aqui para dizer que você não vai passar problema não. Pelo contrário, vai passar problema sim. Vai vir um dia de choro, que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia não fala assim, o crente não vai chorar. Não fala isso. Vai ter dia de choro sim. Vai ter dia de tristeza sim. Vai ter dia de dor sim. Mas aquele que está na resistência, esse aí, o final da história dele é diferente. O final da história dele é honraria. O final da história dele é bênção. O final da história dele é milagre. Sabe por quê? Porque ele está resistindo. Porque ele está conseguindo resistir. E a vitória vem nesse sentido. A vitória vem para aqueles que resistem. A vitória vem para aqueles que entendem que o milagre acontece. O milagre acontece quando eu vou na contramão. É na contramão, irmão. É na contramão nesse mundo aí, irmão. Eu tenho a Bíblia para ser meu norte. A minha direção está na palavra, irmão. O que é não, o que é sim, irmão. Eu não estou aqui para viver o que eu quero, o que eu acho que eu penso, não. A partir do momento que eu levantei a mão para Jesus e decido seguir Ele, eu estou dizendo, eu abri mão do que eu acho, que eu penso, que eu quero, e estou contigo. Palavras vão ao vento. Um amigo meu falava isso. O que Deus espera de mim e de você é atitude. Atitude de resistência. Se não vou frequentar culto, eu vou orar em casa, vou deixar a Bíblia no Salmo 91, eu vou fazer, eu vou acontecer e não vou ver mudar nada. É Deus. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma opção de coisa, mas não estou resistindo. Não estou resistindo. E o milagre começa na resistência. O milagre começa ali. A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Aí a gente pensa assim, bom, Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, não vai ter problema. Ah, Jesus está fortão, jejuou 40 dias, 40 noites, brabo, jejuou muito, não vai vir problema nenhum. O que Deus faz? Coloca logo Satanás cara a cara com ele, bum. Vai lá, cara a cara com o diabo. Pô, mas eu jejuei 40 dias, 40 noites, mano. Eu jejuo 40 dias, 40 noites. Eu estou pensando o quê? Vou ganhar uma casa nova, vou comprar um carro zero, eu vou viajar para Jerusalém, Israel, eu vou por jejum 40 dias. Vai vir bênção, vai vir milagre, vai vir a coisa grande para cima de mim. Deus vai me dar vitória grande. Aí Deus vai lá, bum, frente a frente com Satanás. Que é isso? Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, vai frente a frente de Satanás. Aí sabe por que Jesus venceu Satanás? Sabe o que a gente entende nessa história? Jesus já ia enfrentar Satanás. Só que Deus fez ele jejuar 40 dias, 40 noites para ele resistir o diabo e os anjos servir ele. Talvez se Jesus não tivesse jejuado 40 dias, 40 noites, talvez Jesus não tivesse força para enfrentar o diabo face a face. Porque enfrentar o diabo, irmão, não é fácil. Para Jesus, ele era Deus, mas a Bíblia fala que ele era carne também, estava em forma humana. Então Jesus precisava se fortalecer na carne para conseguir encarar o diabo frente a frente. Porque se ele não jejuasse 40 dias, 40 noites, ele talvez não conseguisse passar pelo diabo. E aí ele jejuou 40 dias, 40 noites, poderia estar esperando algo melhor, mas veio o diabo. Jesus teve que vencer o diabo para os anjos servir a ele. Tu para pensar. Para pensar. Esse ser aqui ia ser jogado na fornalha ardente 7 vezes mais. Foram. Irmão, era mais fácil ele ter se rendido e falar, não, vamos adorar.
Não, vamos adorar o teu Deus, sim, que isso, vamos. Eles poderiam adorar a Deus dele lá, o Deus de Nabucodonosor, e também adorar ao Senhor. Só que daí, irmão, a vida deles é ser ladeira abaixo. Eles decidiram pagar o preço. Mas não se render, de resistir. E aí, Deus livrou eles do problema? Não. Deus fez com que o rei desistisse de jogar ele? Não. Eles foram para lá dentro daquela fornalha. E talvez você hoje esteja assim também, dentro de uma fornalha. Talvez a tua vida esteja como a dos três. Está dentro da fornalha pegando fogo de uma forma terrível. 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 Porque é assim que o diabo faz com quem tenta servir a Deus. Mas o que Deus quer que você entenda, que na resistência, Ele te socorre lá dentro. Aleluia. Na resistência, Ele te socorre lá dentro. Glória a Deus. E tu sai dessa fornalha honrado por Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.